Bem, dando continuidade à nossa prática com o método comunicativo, utilizando os itens do nosso conteúdo programático para este semestre, esta semana vocês deverão pensar nas 3 fases da atividade, né? No caso a pré, a on e a post, para a prática do presente, do passado perfeito, tá? Ou seja, o past perfect. Então, vocês estão lembrados que na semana anterior à passada, nós praticamos as ações paralelas, ou seja, o passado contínuo com o passado simples. Na semana passada, nós aplicamos, estudamos as ações não paralelas, ou seja, 2 ações, sendo que uma está completamente finalizada antes da outra que ocorreu no passado. Ou seja, a utilização do past perfect, ou passado perfeito, e o passado simples, simple past. Então, a associação destes 2 tempos verbais com a utilização dos conectivos when, before ou after, estabelecem, né, expressam aquilo que nós chamamos de ações não paralelas. Então, eu coloquei aí para vocês um exemplo daquilo que poderia ser uma fase pré para a prática destas ações não paralelas. E esta mesma fase pré poderá ser mais tarde utilizada como fase post. Olá, João, tudo bem? Olá, professor, boa noite. Boa noite. Então, eu estava aqui começando, né, a fazer a gravação da nossa aula, porque esta semana nós estamos fazendo aquela demonstração, né, pensando naquela ideia das 3 fases de uma atividade no método comunicativo, ou seja, a pré, a on e a post, tá? Nós trabalhamos há 2 semanas atrás com as ações paralelas, que eram a associação do passado contínuo com o passado simples e o uso do when e do while, se você lembra, né? Aí, na semana passada, nós trabalhamos as ações não paralelas, que é o uso, associação do past perfect, ou passado perfeito, com o passado simples, o simple past. E a utilização ainda do when e do before e do after, certo? Então, nós trabalhamos esses 2 itens de conteúdo. Primeiro, as ações paralelas, com a associação do passado contínuo com o passado simples, e depois as ações não paralelas, com o uso do passado perfeito e do passado simples, com a utilização dos conectivos before e after, e ainda o when, tá? Então, esses 2 conteúdos foram trabalhados nessa última parte agora dos nossos estudos, nas últimas 3 ou 4 semanas. Agora, esta semana, eu estou pedindo que vocês pensem naquela atividade que a gente sempre tem feito na conclusão do nosso conteúdo, que é vocês bolarem, né, pensarem, sugerirem uma atividade onde tenha a fase pré, a fase on e a fase post. E aí escolhendo uma das habilidades, que pode ser um listening, pode ser um speaking, um reading, um writing, né, para o início da atividade. E depois, até o final, chegar naquela ideia das multi-skills, tá certo? Então, eu coloquei aí para vocês, como vocês podem ver aí na tela, um exemplo de atividade, né? Um exemplo de uma ideia que pode ser a fase pré da atividade de vocês. E esta mesma fase, esse mesmo exemplo que vocês estão vendo aí,
pode também vir a ser a fase post da mesma atividade. Então, isso facilita a vida do professor, porque ele não tem que pensar em duas coisas diferentes. Ele pode pensar numa fase pré que sirva lá na frente para ser a fase post, só mudando a dinâmica da atividade, certo? A dinâmica do momento. Então, aí, vocês pediriam apenas para que o aluno se lembrasse, né? Quer dizer, aquela ideia das memories, né? Das memórias, do que ele fez ontem. Mas é do que ele fez ontem associado a alguma coisa que aconteceu naquele instante. Então, seja antes, before, ou depois, after. E aí o aluno ia apenas pensar nessas memórias, né? E se vocês quisessem que ele fosse até o quadro e escrevesse, a ideia aí era ele escrever a frase toda, né? Então, before I had gone to bed, I brushed my teeth. Então você poderia mostrar, né, cartazezinhos com os exemplos ou fazer uma relação de verbos para que ele pudesse utilizar nas ações que seriam associadas a essa ideia aí, certo? Então, o ponto aqui seria ele praticar, o verbo, né? Praticar a estrutura das ações não paralelas. Claro, você pode elaborar mais isso daí, dependendo do número de alunos que você tenha na sua turma, certo? Então, a ideia aqui seria o aluno praticar, certo? Essa estrutura, né? Fazendo a frase toda, que ele pode fazer no quadro, se ele quiser, né? Porque aí você usa aquela ideia do momento sinestésico, certo? E essa mesma coisa aqui, você poderá utilizar lá na frente para ser a sua fase post. E aí o aluno teria que discutir, né, conversar, trocar ideias com os outros colegas em grupo sobre aquilo que ele lembra das últimas coisas, né, mais recente ou menos recente. Você pode pensar aí em alguma coisa que ele possa narrar, certo? Vocês entenderam, gente? Então, eu estou aí apenas mostrando um exemplo, né? Vocês podem pensar em outro. Então, vocês lembram que nós fizemos isso lá atrás com o Present Perfect e o Ever, né? Que foi aquela primeira atividade que vocês sugeriram, né? Que vocês trouxeram como exemplo da atividade de vocês. Então, agora eu estou pedindo que vocês façam a mesma coisa com as ações paralelas e não paralelas, ou seja, o past continuous e o past perfect com o simple past, né? E o uso de when, while, before, after. Então, eu estou mostrando aí para vocês uma ideia apenas, tá? Como a atividade de vocês não tem pontuação, né, essa semana, porque nós estamos fechando a nota do NPC 1 e ela já está completa, né, como vocês devem ter visto na plataforma, essa atividade de vocês ela não é pontuada. Portanto, vocês não têm a obrigatoriedade de postagem, né? Mas quem quiser pode fazê-lo, claro, né? Para praticar naquele nosso caminho de usar o método comunicativo com o conteúdo que nós estamos trabalhando. Certo? Certo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa?